Bom, mas afinal de contas, quais são os passos práticos para a gente começar a ter uma postura criativa? Não é ser uma pessoa criativa, é começar a construir uma postura criativa. Maneira de olhar, maneira de atuar, maneira de pensar, maneira de interagir. E hoje a gente vai falar de 4 passos ou 4 jeitos iniciais para falar sobre criatividade. O primeiro passo significa praticar o esquecimento. A gente sempre foi muito apegado à ideia de lembrar da memória, fortalecer a memória, não esquecer das coisas. Mas a gente precisa praticar o esquecimento porque é tipo o celular. Quando tem atualização de aplicativo ou do computador, que tem que rolar aquele reboot, aquela atualização que, claro, sempre acontece a hora que você está esperando uma reunião, uma ligação de Skype, e o computador fala, vamos iniciar a atualização, e vai demorar mais 40 minutos para atualizar. Nossa mente é da mesma maneira, a gente fica muito apegado à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de ver o mundo, à nossa maneira de fazer as coisas, às nossas ideias, aos nossos conceitos. Mas a gente precisa esquecer e tirar um pouco desse lixo, do que não serve pra gente. E o esquecimento, como eu falei, teve sempre um aspecto positivo e negativo. Teve um aspecto tão negativo que até um italiano chamado Dante Alighieri, quando escreveu a sua obra O Inferno, que tem vários níveis aí de inferno, colocou num dos círculos do inferno um rio chamado Lete, que na mitologia grega e no latim significa esquecimento. E era o rio onde as pessoas tinham que entrar para esquecer os seus pecados, porque assim eles poderiam atingir o céu e o paraíso. Ou seja, o esquecimento era uma maneira de apagar só coisas negativas. Mas a gente precisa usar o processo de esquecimento como uma coisa positiva, para poder entrar coisas novas, enxergar o mundo de coisas novas. O segundo passo é ter uma mente flexível. Normalmente, quando a gente se torna pessoas muito engessadas ao longo da vida, a gente vai engessando pensamentos, vai criando maneiras muito fixas de pensar, de ver o mundo, de entender as coisas e as pessoas. A gente fica meio que viciado, com lentes viciadas, com conexões viciadas nas nossas cabeças. Tanto que tem uma expressão que fala assim, esse cara tem uma mente rígida. Porque é exatamente isso. As conexões cerebrais, a maneira de ver o mundo, acabam ficando muito engessadas. E aí são parênteses, assim. Lembrando das minhas aulas de biologia com o professor Massal, no Colégio Rainha da Paz, onde eu estudei dos 3 até a faculdade, praticamente eu era patrimônio do colégio, eu e vários amigos. Massal nos ensinou sobre a teoria da evolução biológica de Darwin. De todas as espécies, inclusive a nossa, a espécie humana. Ao contrário do que a maioria pensa e fala e repete, a teoria da evolução explica que aqueles bichos, aquelas espécies que sobreviveram, não são as espécies mais fortes, meu caro colega. As espécies que sobreviveram são as espécies que tiveram adaptação, que tiveram flexibilidade. A frase original do livro do Darwin dizia o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Portanto, a questão da flexibilidade da mente tem a ver com isso, com adaptabilidade, que está ligado também à questão do conceito de resiliência, ou seja, de adaptação de diferentes mudanças. O mundo muda e a gente vai se adaptando, e isso vai tornando as nossas chances de sucesso e de sobrevivência maiores. Portanto, tenha uma mente flexível, mude as suas ideias, mude a maneira como você vê o mundo, seja flexível para poder ver o mundo e encontrar novos caminhos e novas soluções, encontrar novas oportunidades e jeitos de fazer.
Há um jeito prático de fazer isso, que é um bom exercício, uma boa brincadeira. Pega 2 imagens no computador, pega uma imagem aí no Google, faz uma busca, enfim, ou numa revista, sorteia essas imagens e tenta combinar essas 2 imagens criando um terceiro elemento. Ou faça um outro exercício. Pega uma coisa que já existe, que está aí no mundo, e tenta desconstruir, desmembrar essa coisa. Então, do que ela foi feita? A combinação foi feita do quê? Que combinação originou aquilo? Por exemplo, o carro é uma combinação de uma carroça com motor. Então, essa é uma ideia, tanto de construir como desconstruir uma coisa que existe, porque você vai treinando a sua cabeça para entender o que está por trás, o que vê diferente. Segunda dica prática. Sim, eu sei, você gosta do Facebook, você acompanha todos os posts da Rádio Geek no Facebook, dos amigos. Você gosta do Instagram e das redes sociais. Caros colegas, um aviso. Os algoritmos das redes sociais fazem com que a gente encontre as pessoas que pensam igual a gente, que são semelhantes. Dizem as pessoas que estão estudando o assunto que a gente começa a viver numa bolha virtual. Então, pessoas que pensam diferente, que se interessam por coisas diferentes da gente, não aparecem no nosso timeline, na nossa linha. E a gente começa a achar que o mundo é só o que a gente pensa, ou que as nossas pessoas, os nossos amigos pensam. E o mundo é bem maior do que isso, bem mais divertido do que isso. Graças a Deus, né? Porque senão ia ser uma coisa muito monótona se todo mundo pensasse igual e da mesma maneira. E não tem problema a gente pensar diferente. A gente só precisa aprender a escutar e ouvir as pessoas que pensam diferentes e estar aberto a essas novidades. O terceiro passo é a prática do desapego. Pratique o desapego. Larga a mão das suas ideias e da visão do mundo, das suas histórias. Isso está muito ligado com o ponto 2, que eu acabei de mencionar, que é ter uma mente flexível. Não é só ter flexibilidade e se adaptar ao que está acontecendo, mas também se desapegar das suas ideias. Eu me lembro quando eu terminei a faculdade de Direito no século passado, no Primeiro Império, eu estava totalmente focado em fazer Itamaraty. Eu nunca quis fazer direito para ser advogado, porque eu não tinha paciência para ficar aguentando processo, juiz, promotor, com todos os respeitos a essa carreira. E eu queria ser diplomata porque eu sempre gostei de viajar e enfim, de ter contato com outras coisas do mundo. Aí, por conta disso, eu fui para Brasília e fui conversar com alguns amigos e alguns conhecidos que eram diplomatas, ou já eram diplomatas de carreira. Eu conversei com um cara que tinha acabado de sair da escola do Itamaraty e conversei com um menino que estava começando o curso no Itamaraty. Para quem não sabe, é um concurso público que é super difícil, o pessoal estuda pra caramba, e aí faz uma prova e aí vai para o chamado Instituto Rio Branco, que é a escola para ser diplomata. Bom, fui eu lá para Brasília e todo animado, querendo saber como era a vida de diplomata. Cheguei lá, e pro meu desespero, eu achei tudo muito chato naquela época, muito ultrapassado, muito antigo. Pareciam que eram pessoas do século XVIII, XIX, etc. E aí, imagina, 22, 23 anos, falei, bom, o que eu vou fazer da vida? Preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas. Mas eu também queria alguma coisa que me ligasse no mundo aí. E tivesse essa conexão com fora, para ir conhecer outros lugares, outras culturas, que são coisas que sempre eu curti, eu gostei, continuo curtindo. Se eu não estivesse aberto a outros caminhos e outras maneiras de pensar, vocês calculam o nível da ansiedade e de preocupação que eu poderia ter tido? Então, como eu resolvi deixar a cabeça meio aberta, na verdade eu sempre fui meio porra louca, meio impulsivo aí para fazer as coisas, sem muito medo, sem muito temor. Esse é um traço da minha personalidade, eu sempre fui muito curioso. Eu não tinha muito medo de perder, né, alguma coisa, de algum risco. Então,
isso me ajudou muito a me sentir relaxado e estar aberto a outras possibilidades. E eis que, algum tempo depois, eu comecei a trabalhar num projeto de cooperação com a Itália, na represa de Guarapiranga. Eu cresci na represa. Dos meus 14, 15 anos eu me mudei para lá e convivi muito e curti a represa, então tinha uma ligação muito próxima com a represa de Guarapiranga. E aí eu comecei a trabalhar como voluntário num diagnóstico lá da represa, da bacia. Isso me levou... Foi o primeiro projeto que me levou a trabalhar durante muito tempo com cooperação internacional, com outras organizações. Abriu a porta para eu fazer projetos com ONGs de várias áreas, desde inclusão de deficiência, educação, etc. Algum tempo depois, eu acabei descobrindo um programa internacional sobre desenvolvimento sustentável, que era um programa financiado pela Fundação Rockefeller. Acabei embarcando nessa história, o que me deu chances, para resumir a história aí, de visitar lugares que eu nunca imaginei visitar na vida. Nigéria, Índia, Paquistão, México, Amazônia, entre outras coisas. Então, o resumo da história: tenha uma mente flexível e desapegada dos seus planos, das suas ideias, das suas concepções, porque isso faz com que novos olhares e novas conexões literalmente cerebrais apareçam aí para a gente encontrar soluções na vida. Passo número 4. Deixe de lado os seus preconceitos. Ter preconceito é ter um pré-conceito, uma pré-concepção, um pré-entendimento sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre um grupo ou até sobre uma ideia e um conceito. Quando a gente pensa em preconceito, o mais comum que vem na nossa cabeça é associar isso a questões de raça, classe social, orientação sexual, religião, política. Mas a gente tem preconceitos sobre conceitos. Vou dar um exemplo. Se eu falar autoajuda, o que vem na cabeça de vocês? Se eu falo sustentabilidade, tipo, o cara imagina eu dançando, abraçando árvores, etc. Terapia. Meditação. Autoconhecimento. E por aí vai a lista. Enfim, tem palavras e tem conceitos que a gente forma preconceitos sobre eles, imagens sobre eles. Então, deixe de ter preconceitos, não só com raça, com classes sociais, com orientação sexual, com religião, com política, que já é uma perda de tempo, mas também preconceitos com conceitos e com ideias. Cuide para não ter preconceitos com os conceitos e com as ideias. E lembre-se que um dos elementos importantes do processo criativo é poder fazer conexões com as referências que a gente tem no mundo, com as coisas que a gente vê no mundo, com as coisas que a gente conhece sobre o mundo. E o preconceito, qualquer que seja ele, para mim sempre foi uma grande perda de oportunidade. Se eu tenho preconceito sobre um grupo, sobre uma pessoa, sobre uma raça, sobre uma religião, qualquer que seja a coisa, isso cria uma barreira. E eu perco a chance de conhecer um monte de coisa interessante, um monte de coisa nova e um monte de gente nova. Então você imagina, que não é o caso, eu falar, não vou conversar com essa pessoa porque ela é uma hippie. Tem uma carinha aí de hippie. E de repente eu perdi uma oportunidade de conhecer uma pessoa super interessante, com muitos conhecimentos, com muita informação, uma pessoa divertida. E aí só aquela imagem que eu tive dela acabou me impedindo de conhecê-la. Então, o preconceito abre as possibilidades da gente fazer novas conexões, ter novos conhecimentos, conhecer novas pessoas. Deixe que essas novas referências que as outras pessoas trazem, que as outras realidades trazem, que os outros mundos que habitam aí nosso mundo, a gente tem vários mundos diferentes, vários grupos diferentes, façam parte da sua vida e ajudem você nesse processo criativo. Passo número 5. Vá para a sua zona de diferenciação. A maioria de nós fala que a gente é muito bom e a gente se convence a si mesmo
a permanecer no que a gente chama de zona de conforto. Ou seja, aquela área que a gente já conhece, que a gente tá tranquilão, na paz, sossegado, sem problema, porque isso aqui eu conheço, né? Mas sair da zona do conforto, que é a expressão usual, significa então que a gente entraria na zona de desconforto? Porque você tá na zona de conforto, você sai dela, vai pra zona de desconforto. Por isso que eu prefiro usar um termo, que na verdade não é meu, é do Murilo Gun. Para quem não sabe, é um empreendedor, um comediante e que hoje em dia trabalha muito o tema da criatividade. Ele fala de dois termos. Ele substitui a zona de conforto e desconforto pela zona de estagnação e a zona de diferenciação. Então a zona de estagnação é aquela zona que você está lá paradão, tranquilo, literalmente estagnado, né? Sem movimento, sem atividade e tal. E a zona de diferenciação é a zona que você sai desse conforto. Não é uma experiência necessariamente fácil, não totalmente agradável no início, porque quando a gente faz uma coisa diferente, vai para um lugar diferente, é normal ter um estranhamento, né? Mas isso não deve ser um bloqueio. Vou dar um exemplo. Eu não sou um apresentador de rádio, nunca fui. Ou seja, eu estou fazendo isso há 8 meses. Então, quando eu resolvi fazer isso, eu entrei numa zona de diferenciação. Ou seja, eu fui primeiro me capacitar, treinar com pessoas muito legais, entender um pouco a lógica e a comunicação do que era uma rádio, de como falar, do que fazer e do que não fazer. E é um processo que eu estou construindo até agora. Mas eu saí do meu conforto e me expus. Tá aí, ó, minha cara pra vocês verem, minha voz no microfone. No começo tinha preocupação, será que eu vou ter voz de pato? Será que eu vou saber ter presença física, etc. Saí da zona do conforto e até agora tá tudo bem, muita diversão, conheci pessoas incríveis. Esse programa e essa rádio abriram enormes possibilidades para eu conhecer um montão de gente, um monte de histórias que se eu tivesse ficado na minha zona de conforto, né, ou na zona de estagnação, como eu prefiro dizer, eu não teria vivenciado tudo isso. Resumo da ópera, então, fechando o primeiro bloco do programa. Ser criativo não é um dom, não é algo mágico que as pessoas nascem com ele e vêm com ele de nascimento, como se fosse uma carga genética. Todos nós nascemos criativos e vamos, pouco a pouco, colocando travas ou desaprendendo a ter uma cabeça criativa, mas dá pra gente reaprender a começar a construir um processo criativo. E aí a gente tem 4 passos iniciais aí. Capacidade de esquecer. Jogue fora o que não serve mais para você, para o novo entrar, para as novas ideias entrar. Pratique o desapego e seja flexível. Solte as suas ideias, não fique fixos e apegado às suas ideias. Deixe de lado os seus preconceitos. Preconceitos tiram oportunidades de pessoas, de mundos novos, de lugares novos, de pensamentos novos. E entre suave na nave, na sua zona de diferenciação. Daquilo que você pode fazer diferente, mesmo que no começo seja desconfortável. E eu termino esse bloco com 2 frases. A primeira é: a criatividade exige coragem de deixar as certezas de lado. E a segunda frase de um escritor que eu gosto muito, Rubem Alves, que diz o seguinte: o que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar, que nos faz ver o novo através dos óculos do velho. Vou repetir. O que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar, que nos faz ver o novo através do óculo do velho. E transforma no que sempre vimos e tudo continua do jeito como sempre foi. Ficamos com o primeiro bloco do programa. Temos o nosso intervalo musical com o gosto maravilhoso do pessoal da Rádio Geek e a gente volta no segundo bloco